E o que eu vim para compartilhar com vocês hoje, eu quero que vocês tenham plena certeza de que antes de vir aqui, o Senhor falou estas coisas ao meu coração. Então venho aqui a compartilhar estas coisas com vocês com extremo temor, com muita alegria, isso sim, mas com extremo temor. O Senhor falou ao meu coração e eu queria humildemente, com todo respeito, compartilhar isso com vocês. Como o Lê falou, o pastor Leandro falou aqui, muito em breve nós vamos assumir o projeto, o trabalho com os voluntários na sede. É uma grande responsabilidade. Queremos poder pastorear essas pessoas, servir essas pessoas, auxiliá-las para que eles possam também fazer de forma mais efetiva o que o Senhor nos ensinou a fazer, que é lavar os pés das pessoas. E isso é uma grande responsabilidade. Mas saiba que aquilo que eu pretendo falar com os voluntários, quando eu assumir já esse trabalho efetivamente, é o que eu vou falar com vocês aqui hoje. Então lá eu ainda não falei. Eu quis trazer aqui especialmente, para poder compartilhar com vocês. A mensagem de hoje tem esse título: Levante as bandeiras. Eu prometo que o S estava ali, mas ele deve ter caído por algum motivo, tá? Não se preocupe. Costuma acontecer. Eu quis aproveitar que a gente está nesse clima olímpico. Todo mundo está no clima olímpico, certo? Todo mundo está torcendo, todo mundo está curtindo. E eu queria aproveitar isso para usá-lo de introdução naquilo que a gente vai falar aqui. Acontece que a minha formação, eu sou jornalista e com especialização em esportes. E eu tive a oportunidade, profissionalmente, de fazer narração de Jogos Olímpicos, tanto de inverno quanto de verão, de fazer Copa do Mundo e por diversas atividades, né, que o jornalismo envolvia. E eu sempre gostei muito dos Jogos Olímpicos e particularmente tanto da Copa do Mundo quanto dos Jogos quando eu era um adolescente, quando eu era uma criança, 12, pré-adolescente, 13 anos. Quando chegava essa época, eu gostava de olhar quais eram os países que iam participar lá. E eu pegava uma folha em branco e começava a desenhar as bandeiras. E isso me ajudou, me auxiliou a que hoje, sabe aqueles joguinhos que aparecem no celular? De que país é essa bandeira? E falam, olha, sabe, isso daqui é muito difícil. Bom, para mim não é. É tranquilo. Porque eu me acostumei com essa didática, aí trabalhando, e hoje as bandeiras eu consigo reconhecer. Não vou me gabar disso, mas eu gostava muito lá, e isso me ajudou. E eu queria falar sobre isso hoje, porque, em particular, as bandeiras representam coisas que para nós são importantes. Você vai entender aonde que eu quero chegar com isso. O que nós precisamos ter em claro é que as bandeiras, elas geram emoções profundas, certo? Elas estimulam a ação e elas representam valores sagrados. Tá claro isso? Tá simples de entender? Então, quando a gente olha para uma bandeira, a gente não está olhando simplesmente para um pano. Esse pano representa algumas coisas que muitas vezes nós nem precisamos que ninguém saiba, que ninguém nos informe. Se você tem a bandeira do Brasil, ela representa uma série de questões que, ok, é muito óbvia e ninguém precisa te explicar. Ela vai despertar emoções, dependendo de onde você se encontra. Se você se encontra fora do país, muito provavelmente essas emoções vão ser profundas, bem marcantes, porque vão representar a saudade que você tem da sua terra. Certo? E elas vão estimular uma ação. Mas a gente vai entender melhor conforme a gente for avançando do que a gente está falando aqui. Se você observa, com esses medalhistas olímpicos que a gente tem aqui, uma particularidade que também as bandeiras oferecem para nós é que elas geram uma identificação coletiva. A mesma coisa acontece com esse tipo de situação que nós vemos aqui. Você não ganhou a medalha de Rebeca Andrade, certo? Mas você se identificou com aquilo. Não foi?
E a mesma coisa acontece com os outros medalhistas. Numa situação como que hoje nós vemos nos Jogos Olímpicos, você vê estas coisas que te remetem à bandeira, que te remetem a coisas que você se identifica, que geram emoções profundas, e você imediatamente pega e fala, pô, isso aqui para mim tem algum valor aqui, certo? Ok. Assim como você tem as suas bandeiras, eu tenho as minhas também. Gente, assim. Aí sempre jogou baixo. Vamos aqui. Eu estou só graficando. Eu estou dando um exemplo apenas para você ver que eu também tenho as minhas. Gente, se tem uma coisa, o Leandro sabe muito bem disso. Se tem uma coisa que eu nunca vou perder, é a oportunidade de fazer uma piada. Com o brasileiro ainda, né? Então. Não, mas nem por isso. Mas eu tenho as minhas. E eu quero te contar uma história. Talvez você não saiba dessa situação aqui. Esse é um atleta argentino de uma disciplina olímpica que se chama hóquei sobre a grama. Esse rapaz que está ali é o mesmo, com alguns anos de diferença. O nome dele é Gonzalo Peilat. Este carinha aqui, que aqui aparece com a camisa da Argentina, em Rio de Janeiro, na Olimpíada, ganhou a medalha dourada com a Argentina. E este cara foi notícia agora na França, em Paris, porque a Argentina e a Alemanha jogaram uma partida, certo? O cara apareceu jogando para a Alemanha, diferente de o que acontece no futebol. No hóquei você não tem a regulamentação de que se você jogou para uma seleção de um país, você não pode jogar para outra. Aqui é totalmente diferente. Então, nessa Olimpíada, ele apareceu defendendo as cores da Alemanha. E no jogo contra a Argentina, o cara fez o gol da vitória. Mas a particularidade foi que ele foi gritar o gol na cara dos seus ex-colegas, seus ex-companheiros, com que ele tinha ganhado a medalha dourada. E particularmente, quem estava assistindo essa transmissão na Argentina, o comentarista era o treinador que no Rio tinha ganhado a medalha e esse cara fazia parte do time. E o que ele falou foi, poxa, não consigo nem comentar, eu tenho um nó aqui na minha garganta agora. Sabe por que eu trago isso? Porque a gente tem muito claro quais são as nossas bandeiras, quais são os nossos valores, quais são as coisas que geram emoções profundas em nós. E muitas vezes essas coisas vão gerar ações específicas da nossa parte. Principalmente quando a gente fala em viver em comunidade. Só que às vezes, se a gente não puxar o freio de mão e observar algumas coisas que estão no nosso coração, algumas decepções, algumas tristezas, algumas angústias, a gente pode se encontrar numa situação parecida como essa. E o que hoje a gente ama, amanhã a gente odeia. E é isso que eu quero que a gente faça hoje aqui. Eu quero te convidar que a gente faça uma reflexão. Todos aqui têm o coração disposto a servir. Mas todos aqui, como bons cristãos, precisamos avaliar por que fazemos o que fazemos. E como fazemos o que fazemos. O que envolve. Recentemente, numa reunião com o pastor Ronaldo, ele falava para o pastor Leandro e para mim sobre um outro assunto que às vezes é importante a gente dar um passo atrás para conseguir avançar. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar dar um passinho para trás, para observar algumas coisas, para que nós continuemos avançando, para que o reino continue avançando. Topa? Vem comigo? Vamos nisso? Ok, beleza. Como vimos então, toda nação, ou se você preferir, todo reino, tem bandeiras, que você se lembra, geram emoções profundas, estimulam a ação e representam valores sagrados.
Agora eu quero te perguntar, quero que você faça uma reflexão por um instante. Quais são as bandeiras do cristianismo? Por que fazemos as coisas que fazemos? Por que nos envolvemos com a vida da igreja da forma que a gente se envolve? O que estimula as nossas ações? O que estimula você a estar numa terça-feira à noite, aqui, ao invés de estar em casa se preparando para assistir o jogo do Vasco pela Copa do Brasil, por exemplo? O que te move a estar aqui? Eu vou arriscar aqui e destacar 3 bandeiras. 3 bandeiras sobre as quais a gente pode conduzir a nossa reflexão de hoje à noite e que representam profundamente o cristianismo: a bacia, a cruz e o túmulo. Essas são as 3 bandeiras sobre as quais eu quero falar aqui hoje, que aliás são símbolos ou sinais não necessariamente de um reino ou de um rei bem-sucedido, ou como o mundo entende que é o sucesso. Então, eu vou deixar essa imagem aqui, e eu quero que você me acompanhe para que nós possamos refletir sobre cada um destes aqui. Elas estão em ordem dos acontecimentos. Se você se lembra bem, você vai se recordar que na sua Bíblia, Jesus chamou os discípulos, aí ele lavou-lhes os pés, certo? Posteriormente a isso, vem a crucificação, e posteriormente a isso, graças a Deus, a ressurreição de Cristo. Então vamos começar pela bacia. João 13, que é o episódio justamente do lava-pés. Você se lembra bem dos detalhes? Jesus estava lá com seus discípulos, lava os pés dos seus discípulos, e depois que ele lava os pés, ele fala o quê? Ele faz uma pergunta primeiro. O que ele pergunta para os discípulos? Vocês entendem o que eu fiz aqui? Lembra? A primeira coisa que ele pergunta para os discípulos é: vocês entendem o que eu acabei de fazer? E imediatamente ele chega e fala: agora vocês vão e façam a mesma coisa. Servir, gente, claramente, à luz do ensinamento de Cristo, é uma expressão de amor. Todo mundo concorda com isso? E é muito importante que a gente entenda que é uma expressão de amor e não de barganha. Porque o que acontece muitas vezes é que pessoas se prontificam a servir na igreja, mas ao invés de fazê-lo a partir do entendimento de que é uma expressão de amor, o serviço é uma expressão de amor, o fazem como se precisassem fazê-lo para alcançar alguma coisa que ainda não entenderam que alcançaram. Dá para entender? O fazem porque na verdade não compreenderam a profundidade da graça. O fazem porque na verdade não têm certeza da salvação. O fazem porque pretendem que Deus se agrade deles de alguma forma. E imediatamente o que acontece? Quando você se encontra com as dificuldades lógicas que o servir envolve, essas pessoas dão um passo para trás, somem, não prestam conta para ninguém, não explicam absolutamente nada, e você ficou: o que aconteceu aí? Mas se nós entendemos que servir é uma expressão de amor, então nós entendemos o que está escrito em 1 João 4,19. Nós amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E eu sei que talvez possa parecer óbvio o que eu estou falando aqui, sabe? Talvez você pare para pensar: sim. Imagine o seguinte: eu conheço esse texto. Qual a novidade? Eu sei que amamos porque Deus amou primeiro. Eu sei o que aconteceu no episódio do lava-pés.
Mas sabe qual é a minha sensação? Que mesmo que a gente saiba da necessidade de nos lembrarmos dessas coisas, talvez a gente muitas vezes não procure se lembrar. Nós temos uma memória curta e a gente esquece facilmente dessas coisas. Me perdoe se de repente isso aqui parece óbvio. Mas o que acontece é que se a gente não lembra quais são as bandeiras que provocam as ações que nós temos, que nos lembram quais são os valores sagrados que elas representam, nós podemos acabar como aquele atleta argentino que eu falei aqui. E o que nos motivava, na verdade, se torna um peso. O que a gente gostava de fazer, daqui a pouco a gente não gosta mais. O que a gente hoje defende, amanhã a gente ataca. Olha, eu quero te deixar em paz com uma coisa. Eu não vim aqui hoje colocar um fardo nas tuas costas, colocar um peso nas tuas costas. Não é esse o meu objetivo. Também não quero que você pense que o pastor Leandro chamou um argentino para dar carrinho em você. Não é isso. Mesmo que a gente seja bom nisso, não é isso. Na verdade, eu vim aqui para dizer que eu entendo você. Eu entendo o seu cansaço, suas dores, por vezes o seu desânimo ou as suas feridas. E sabe quem mais entende isso muito profundamente também? Os seus pastores. Com eles não é diferente. Olha, preste atenção no que eu vou falar agora. Aqui, todos, absolutamente todos, somos pecadores, limitados, dependentes de misericórdia, sedentos por graça. Concorda? Concorda, né? Que bom. E sabe aquilo que a gente faz na igreja? Ou na célula? Ou no ministério? Ou no trabalho? Ou na faculdade? Ou no casamento? Amamos e servimos pecadores, limitados, dependentes de misericórdia, sedentos por graça. Se a gente não tiver essa consciência sobre nós mesmos, não somente sobre o outro, sobre nós. Se a gente não tiver esse olhar, meu próximo sempre vai ser o meu rival e nunca meu irmão ou minha irmã. Assim, sabe o que vai acontecer? A gente nunca vai praticar o que está escrito em Romanos 12, versos 9 e 10. Ali Paulo escreve assim: seja o amor de vocês sem fingimento. Preferindo-vos em honra uns aos outros, respeitando uns aos outros. Muito pelo contrário, o que vai acontecer é o que está escrito em Gálatas 5:15. Nós vamos acabar mordendo uns aos outros. E a gente vai pular o versículo 14 de Gálatas 5, que nos chama a amarmos uns aos outros. Assim, sabe o que vai acontecer com a gente? Ao invés de nós carregarmos e levantarmos a bandeira vazia, a gente vai querer queimar a bandeira vazia. Porque a gente vai perder completamente propósito, significado, ânimo.
Porque a gente perde essa consciência dessa necessidade de misericórdia, necessidade de graça, da consciência de que nós somos pecadores, que precisam de arrependimento, e por isso podemos olhar para o outro e expressar as mesmas coisas que a gente precisa. Olha, estamos tendo uma conversa madura aqui, certo? Estamos tendo uma conversa, e essa é a minha intenção, uma conversa real. Não vim trazer uma receita de como você pode ser mais efetivo na sua liderança. Não vim trazer uma receita ou te apresentar um unicórnio colorido para você falar, olha que bonito isso aqui. Não. Eu vim falar de realidade. Então, vamos ser real aqui? E lembre-se que eu estou fazendo a começar por mim, tá? A gente precisa reconhecer uma coisa. Exorcizar um paradigma aqui. Trabalhar para Deus é cansativo. Não é? Fala a verdade. Trabalhar para Deus é cansativo. E esse é o nosso problema. Porque o que a gente precisa não é trabalhar para Deus. A gente precisa trabalhar com Deus. Esse é o segredo do jogo. O que está pesando nas nossas costas muitas vezes é porque a gente está trabalhando para Deus e não com Ele. Isso aponta para a segunda bandeira. Isso aponta para a cruz. A cruz para nós cristãos é um elemento ressignificado, certo? Para os romanos ela significava morte, tortura. Para nós, por causa da obra de Cristo, a cruz representa a vida. É muito louco isso, né? Como um símbolo tão poderoso no mundo antigo foi totalmente ressignificado. E para nós tem um significado totalmente diferente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não quero trazer coisas que sejam prontas, sabe? Não quero trazer um miojo para você. Eu quero que você me acompanhe o tempo inteiro para que a gente possa refletir junto. Chegar junto no que Deus quer trazer ao nosso coração. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você vê na cruz? Você olha para a cruz. Quem você vê ali? Quem estava ali? Quem estava na cruz, gente? Jesus. Muito bem. Que mais você vê na cruz? Nós. Eu. É muito importante que a gente entenda que nós temos muitas vezes um problema sério de perspectiva. A gente não se enxerga na cruz. E quando a gente não se enxerga na cruz, nós sempre vamos carregar muitas mais reclamações do que renúncias. A gente vai ter muitos mais motivos para vivermos um cristianismo totalmente desmotivado e carente de uma expressão de amor e serviço, do que para explicar realmente por que fazemos o que fazemos e contagiar a outras pessoas para que façam a mesma coisa. A gente precisa ter e observar se a nossa teologia está correta. Sabem que aspecto? A morte de Cristo, ela foi substitutiva, certo? Todo mundo tem claro, Jesus morreu por você e por mim. Beleza. Mas a nossa teologia é defeituosa se nós entendermos apenas esse aspecto e não observarmos que a cruz, ela também é inclusiva. Eu estou lá. Eu fui crucificado com Cristo.
Eu morri naquela cruz. E não estou falando isso, por favor, meu irmão, minha irmã, não estou falando isso com nenhuma pretensão de diminuir qualquer que seja a dor que você esteja sentindo, a angústia ou a decepção que você esteja sentindo. Não é isso. Estou apenas aqui tentando repassar como é importante que a gente se lembre quais são as nossas bandeiras, para acharmos o renovo que muitas vezes buscamos com sede, mas não nos lugares que a gente precisa buscar certo. Então estou sendo totalmente real e sincero aqui com você, não vim para brincar. Vim para falar que estou aqui com você sentindo as suas dores também, sentindo as dores dos seus pastores. Todos nós estamos iguais. Todos nós estamos naquela cruz também. A gente acha, muitas vezes, que nós não vamos sofrer nenhum tipo de ferida. Que a gente não vai suar sangue. Mas sabe uma coisa, querido? Meu irmão, minha irmã. Nós não podemos querer imitar um Deus ferido e não carregar feridas. A questão é que da mesma forma, nós não podemos querer imitar um Cristo que também nos incluiu na sua ressurreição e ficar olhando para as nossas feridas. A coisa, gente, que você e eu só vamos conseguir enxergar com os olhos molhados. Principalmente o que diz respeito a enxergar o próximo. A enxergar o próximo na mesma condição que eu me encontro. Não como alguém pior, não como alguém melhor, mas tão dependente quanto. Um pastor e psiquiatra famoso, ele costuma dizer que se a gente não padece, a gente não se compadece. Apenas padecer é uma escolha. Mas conforme a gente se compadece, a gente também é curado. A gente recebe restauração. Lembra do texto que está em Hebreus 14, versos 15 e 16? Não sei se vocês conseguem colocar aqui. Hebreus 4, versos 15 e 16. Diz que nós temos um sumo sacerdote. E nesse texto diz que ele se compadece porque ele passou pelas mesmas coisas que nós. A diferença é que ele não pecou. E por vezes a gente não consegue se compadecer porque no nosso padecimento a gente deixa que a voz da nossa ferida ou da nossa angústia ou do nosso desapontamento fale mais alto do que a voz que disse naquela cruz: por você e por mim está consumado. Como eu citei aqui, Gálatas 2, 19 e 20 diz que você e eu já estamos crucificados com Cristo. Então não é mais o César que vive, não é mais o Leandro, a Fabi, a Sofia. Agora é Cristo que habita em nós. Certo? Concorda? E justamente, se a gente enxerga a cruz dessa forma, nós vamos entender por que a gente precisa caminhar para a terceira bandeira. A terceira bandeira é o túmulo. Sabe por que o túmulo está aí? Porque eu tenho a sensação que não só aqui, mas a igreja brasileira como um todo, precisa de uma boa vez começar a viver a ressurreição. Precisamos começar a viver como ressurretos. Aliás,
Se eu posso recomendar um livro aqui, que eu gosto muito de fazer isso, Eugene Peterson, um pastor que faleceu recentemente e que foi quem escreveu a paráfrase da Bíblia, mais conhecida como a Mensagem. Numa das suas obras antes da sua morte, que foi lançada recentemente aqui no Brasil, ele escreveu o livro chamado Viva a Ressurreição. Eu recomendo que você leia, porque ele vai nos lembrar de algumas coisas que a gente tem deixado de lado. Sabe o que a gente precisa fazer entre nós, como liderança? Que ao invés de a gente olhar para as falhas uns dos outros, que elas vão se manifestar, e que elas não vão se manifestar somente para que a gente observe elas e tenha a opção de se escandalizar. Não, elas vão se manifestar para que no meio das nossas feridas e dos nossos erros, o Espírito Santo se manifeste trazendo cura, restauração e reconciliação. Então as feridas estão ali para que nós alcancemos como igreja, sabe o que? A maturidade que a noiva precisa ter para o casamento. Não estão ali para que a gente possa escolher desistir da igreja, ir para outro canto, abandonar aquilo que nós temos como responsabilidade ministerial. Não. Essas coisas estão ali para que você e eu possamos crer e enxergar que o Espírito Santo se manifesta ali. E que no meio dessa loucura que no convívio muitas vezes podemos ferir uns aos outros, o Espírito Santo faz um milagre de reconciliação. E esse milagre, diz a Bíblia, que testemunhará ao mundo que você e eu somos discípulos de Cristo. Se nós cremos nisso, nós precisamos dar graças a Deus pelas oportunidades em que, quando o velho homem de alguém se manifesta, nós cremos que o Espírito Santo pode trazer cura, restauração e reconciliação. Como já dizia o filósofo Neto, perdoa o pai. Lembra daquele meme? Perdoa o pai. Ele está certo. Ele está certo. Ele estava falando sobre o relacionamento que ele nunca teve com o pai dele e como ele precisou perdoar. Muitas vezes nós acabamos empurrando com a barriga responsabilidades que assumimos com amor, acreditando que são expressões de amor e serviço necessárias, que testemunham do nosso novo nascimento. Fazemos aquilo porque amamos verdadeiramente Cristo e amamos o que Ele mais ama, que são as pessoas. Mas acabamos empurrando com a nossa barriga essas responsabilidades que se tornam um peso porque a gente desiste de ter conversas que são necessárias. A gente prefere calar a ter que falar. Me fala uma coisa. Será que não tem aqui pessoas que participam da ceia que nada mais é a ceia do que uma declaração de que eu sou um corpo, sou membro desse mesmo corpo junto com meu irmão? Toma a ceia, mas um está lá e o outro está lá. Eles não querem falar um com o outro, não olham um para a cara do outro, mas estão simplesmente participando de um ritual. Porque a Bíblia diz que tem que ser assim. Gente, sabe o que dói no meu coração? Se você e eu estamos aqui hoje e entendemos a honra, porque nenhum de nós merecia estar aqui para servirmos uns aos outros. Se nós entendemos que estamos aqui por honra, a gente não pode se esquecer, presta atenção, a gente não pode se esquecer do ministério mais importante que o Senhor Jesus nos deu. Sabe qual é? O ministério da reconciliação. E sabe o que me parece que está acontecendo muitas vezes conosco? Que nós
simplesmente servimos na área que seja, em modo automático, nos esquecendo de que assim como declaramos na ceia, todos nós aqui temos e recebemos de Cristo um ministério maravilhoso, que é o de reconciliar. O que Jesus fez naquela cruz, Ele estava ali reconciliando o mundo com Deus e uns com os outros. Mas a gente não quer ter conversas difíceis. A gente acha que, vamos levando, depois eu falo com o pastor, ele não vai entender. Perceba. Entende por que eu falei que precisamos entender que somos limitados, somos pecadores, somos dependentes da graça. Nenhum de nós, pastores, sejam os seus aqui, a Fabi e o Leandro, sejamos nós, seja eu, nenhum de nós tem o direito de olhar para você de cima para baixo. Irmão, se Jesus foi aos pés dos seus discípulos, o que nós fazemos é exatamente a mesma coisa. E você também. E quando nós perdemos essa consciência, nos nossos relacionamentos uns com os outros, a gente faz as coisas em automático. Porque a gente já se desapontou com alguma coisa e não falou. A gente já foi ferido com alguma coisa e não tratou. Então, hoje estamos aqui. Vamos levando. Mas o gás já não é o mesmo. E daqui a pouco você vira aquele atleta que eu falei no começo. Daqui a pouco o que você amava, você odeia. O que você defendia, agora você ataca. Daqui a pouco nem sequer ser igreja tem sentido nenhum. Não sei se aqui acontece, mas uma coisa que nos preocupa muito na sede, abrindo meu coração aqui com vocês, é que muitas vezes temos pessoas que fazem parte dos ministérios, servem nos ministérios, mas eles vêm para o culto somente se eles estão escalados com alguma responsabilidade. Irmão, você perdeu consciência de propósito. Você está fazendo isso para você não está fazendo isso para o Senhor. Desculpa. Você está trabalhando para Deus, não com Ele não. Porque eu não posso falar que eu sou membro com meu irmão se eu não congrego com meu irmão. Eu preciso estar aqui na adoração coletiva, não com uma responsabilidade de serviço. O que a gente faz é consequência do que a gente é. Porque se for ao contrário, não tem sentido nenhum. Vai virar um peso insuportável. Então, de verdade, eu estou trazendo um alerta. Mas como eu falei aqui, o Senhor falou primeiro comigo, tá? Não entenda que eu estou aqui olhando de cima para baixo para você. Não, meu irmão. A minha preocupação é a igreja, é o que nós somos. O que fazemos vem depois. Se a gente não se preocupa primeiro com o que nós somos, jamais você e eu poderemos testemunhar ao mundo que há um Deus que se manifesta para dar uma vida nova, para restaurar, para reconciliar, para curar, que se manifesta com poder. Olha só. Muitas vezes a infantilidade da nossa fé nos leva a esperar que o poder de Deus se manifeste quando uma pessoa cai, quando uma pessoa começa a orar em línguas, quando uma pessoa tem alguma expressão mais forte de aleluia no meio do louvor da igreja. Não, gente. A maior expressão do poder de Deus está na transformação do caráter. Isso, o nosso pastor Carlos Alberto já fala há anos, e nós como pastores que bebemos dessa fonte, vamos continuar a falar, não porque é um discurso, é porque o que está aqui. O que fazemos é consequência de quem nós somos. Se você fez maturidade cristã, você se lembrará
que a gente sempre fala exatamente isso. O fazer, ele segue o ser. Se nós antes éramos uma lagarta, somos o mesmo indivíduo, mas a nossa natureza mudou. Portanto, o que agora fazemos é semear vida. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Por não darmos o lugar para termos as reflexões que são necessárias, por não nos colocarmos diante do espelho para observar como eu estou, o que eu preciso confessar, com quem que eu preciso falar, por não... Cara, muitas vezes nós somos tão orgulhosos que não somos sequer capazes de levantar a mão e pedir ajuda. Amigo, se entre nós liderança a gente não pede ajuda um para o outro, por que nós esperamos que a igreja faça a mesma coisa? Que loucura! Se nós não mostramos essa unidade, como que nós queremos mostrar para as pessoas isso? Queremos exigir isso das pessoas. Se nós condicionamos a nossa participação nos cultos, na liderança do ministério, na liderança das células, se o pastor reconhece o meu lugar aqui ou não, amigo, você já esquece. Porque você está fazendo para você e no máximo para uma outra pessoa observar. Mas não é para Deus não, muito menos com Ele, que o que precisa ser. Gente, lembre-se que eu falei aqui, a gente precisa puxar o freio de mão, dar um passo para trás para avançar. Se o nosso clamor, se as nossas orações, se a nossa intercessão não tiver essa seriedade de observarmos o nosso coração e como ele está, em algum momento isso daqui vai ser um peso terrível e nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós não podemos ser o que a gente vê muitas vezes por ali. Por que as pessoas se escandalizam e não querem, e eu prometo que eu estou caminhando para o final aqui, por que as pessoas se escandalizam e muitas vezes não querem participar de uma igreja? Ou pior ainda, já aconteceu com você de observar que de repente precisamos de uma renovação de liderança e essa renovação não acontece? As pessoas não querem ser anfitrião de célula, as pessoas não querem liderar células, muitas vezes não querem se envolver no ministério, liderar então é loucura. Por que isso acontece? Sabe por quê? Porque na verdade, ao longo do tempo, por perdermos a nossa perspectiva da cruz, da bacia, do túmulo, as pessoas percebem que quando um irmão nosso cai, a gente fala muito mais para continuar a apedrejá-lo como se fosse Estevão, do que vamos lá buscá-lo para que ele se levante e seja restaurado. Então, como é que alguém vai se inspirar e falar, poxa, cara, aqui vou ser cuidado para valer? Não, amigos. De novo, me perdoem se eu não trago uma mensagem coach aqui. Sabe o que acontece? Se a gente não observa com seriedade aquilo que nós temos o privilégio de fazer, eu não quero que você fique doente. Eu quero que você seja curado, que você seja restaurado. Eu quero que você continue, que você persevere. Semanas atrás, eu tive a oportunidade de gravar uma mensagem, uma breve devocional, sobre Gênesis 2:7. Que a gente colocou num Reels lá no Instagram da sede. E eu compartilhava com as pessoas que um dos perfis que eu gosto muito de ver no Instagram é de lugares abandonados. Eu curto fotografia. E curto muito mais fotografia quando alguém vai visitar um lugar abandonado e você percebe que ali tinha vida anteriormente, mas agora está tomando de mato, parece um cenário meio apocalíptico, e aquelas imagens têm um registro que é muito interessante. O que aconteceu? Por que isso tinha vida, mas não tem mais? O que passou? O que se passou ali? Quem morava ali? Qual é a história? O que acontece nesse lugar? E muitas vezes a nossa fé se torna um lugar abandonado. A nossa vida espiritual se torna um lugar abandonado.
está cheio de mofo, mato, teia de aranha. E de novo, não estou falando isso porque eu estou criticando a forma em que você faz a sua vida devocional, a sua vida de oração, o tempo que você tem dedicado ao Senhor. Não é isso. Vamos ter que rever muitas coisas e parar com essa mentalidade de performance. A questão não é performance, a questão é coração. Coração rendido, coração entregue, coração fascinado pela beleza de Deus. A gente tem se deixado fascinar por outras coisas, e aí o mato toma conta, porque a gente tem abandonado certos lugares da nossa fé, da nossa vida espiritual. E o que diz Gênesis 2:7 é que o Senhor soprou no homem fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Nós temos procurado fôlego de vida em muitos lugares, diversos. Mas eles não têm feito com que nós sejamos homens e mulheres que vivem e procuram viver uma espiritualidade sadia, que entendem por que fazem o que fazem, que estão dispostos a procurar cura para suas feridas, para continuar, e que na igreja tem um lugar seguro para serem curados uns aos outros. Que ninguém desiste de ninguém, porque como o mundo usava até alguns anos essa frase, ninguém solta a mão de ninguém. Mas não porque é um bordão, é porque isso aqui nos impede de fazer aquilo. E não porque a gente compreende estas coisas cognitivamente, não. É porque aquilo que tem tomado profundamente o nosso coração. Vou encerrar com uma coisa aqui. Coloca, por favor, o texto de Romanos 15:4. E eu gostaria muito que você se lembre que quando a gente serve, a gente está amando, a gente está reconciliando. Mas eu quis trazer esse texto aqui para que a gente ache um lugar da onde virá o renovo que a gente procura. Tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Deixa eu te fazer uma pergunta, olhando para esse texto. A nossa paciência, a nossa consolação, em outras versões está escrito o ânimo e a perseverança. O texto diz que vem da onde? Da onde? Fala, da onde? O ânimo e a perseverança, que muitas vezes a gente não acha e não tem mais vontade de expressar, ela vem das Escrituras. Das Escrituras quando a gente as lê, das Escrituras quando a gente fala um com o outro. Lembra que o pastor Leandro fez aqui? Antes da gente começar, fala uma palavra de fé para o seu irmão. Eu lembrei para alguns irmãos que estão aqui, Levítico 6:13, sabe o que diz? O fogo que foi aceso pelo Senhor permanecerá ardendo, ninguém pode apagar. E essa é a minha oração por você. Essa é a minha oração por essa igreja. Essa é a minha oração para que cada vez que aqui houver uma convocação de liderança, cada vez mais aqui tenha pessoas participando disso. Essa é a minha oração para que quando haja aqui uma convocação de oração, vocês sejam os primeiros a estar aqui e outros venham junto com você. A minha oração é que o que o Senhor acendeu em você e em mim e que nos trouxe até aqui nunca seja apagado, nunca seja roubado, nunca ninguém possa tirar isso de nós. E que cada vez que você
se sinta sem ânimo. Cada vez que você se sinta com vontade de desistir, você faça duas coisas. A primeira, procure no lugar certo. Procure o fôlego de vida para essa alma que precisa ser renovada. No único que sopra fôlego de vida em nossas narinas. Procure nas escrituras, procure nos relacionamentos. Procure falar das suas tentações, falar dos seus pecados. Procure confessar para ter cura. Procure ajuda. Isso aqui, gente, é uma família. Não é uma empresa. É uma família. Uma família que celebra a sua aliança de reconciliação, de restauração com Deus e uns com os outros em cada ceia. Mas mesmo que não a tivesse, como acontece com muitos dos nossos irmãos, por exemplo, no Oriente Médio, na igreja perseguida, sobre a qual a gente tão pouco pensa e ora, mesmo que não a tenha, mesmo que não haja símbolos, mesmo que não haja bandeiras, há uma coisa que aconteceu no seu e no meu coração que nos impede de dar um passo ao lado e abandonar as coisas. Vamos ficar de pé.